noite, pessoal. Nós vamos agora dar sequência a mais uma aula. Antes de tudo, nós vamos corrigir a atividade que foi passada na semana passada, as 3 atividades, certo? Como vocês lembram, a primeira atividade ela referenciava um cenário de uma conta de luz em que o Gabriel tinha uma planilha do Excel que controlava ali os gastos mensais da conta, né? E nessa planilha tinha ali algumas informações que nós identificamos que as informações seriam atributos. E também tinha ali algumas ações que o Gabriel ele precisava realizar, né? Todo mês ali com base nas faturas. Como você pode observar, para cada conta de luz era necessário informar o que? A data em que a leitura do relógio de luz foi realizada, o número da leitura, a quantidade de quilowatts gastos, o valor a pagar pela conta, a data do pagamento e a média de consumo. Então nós podemos definir que todas essas informações aqui são atributos da nossa classe. Uma classe aqui ela vai ser apenas uma, né, que seria a conta de luz. E nessas informações o Gabriel precisava fazer ali algumas pesquisas, que é verificar o mês de menor consumo e verificar o mês de maior consumo. Então nós podemos identificar que todos esses dois aqui, essas duas situações são eventos que foram tratados, né, na classe. Então a resolução ficaria assim, ó, classe conta luz, atributos data da leitura do tipo data, número da leitura do tipo inteiro, quantidade de kilowatt gasto do tipo inteiro, o valor a pagar real, tipo real, data de pagamento do tipo data e a média de consumo do tipo real. Então os métodos aqui, né, basicamente tem dois eventos, mas a conta ela também precisa ser cadastrada, né? Então para cadastrar a conta a gente pode também considerar como um método. Então seriam 3 métodos aí: cadastrar conta, verificar mês menor consumo, sendo uma string, e verificar o mês maior consumo, também retornando essa informação como uma string. Na atividade 2, o cenário era um boneco em movimento. Então o professor Edson decidiu criar uma classe que permita aí mover um boneco na tela. Esse boneco deve ter nome, posição da coordenada x, posição da coordenada y, e direção atual, cima, baixo, direita e esquerda. A gente só de ler nós já podemos identificar o que seria atributo, o que seria comportamento e quantas classes seriam necessárias aí para tratar essa situação, né? Então a classe seria também uma, que é o boneco. Os atributos: nome do tipo string, coordenada x inteiro, coordenada y também inteiro, direção atual do tipo em direção. E os métodos também seria cadastrar o boneco e mover o boneco nas coordenadas, né? Nova coordenada x do tipo inteiro, nova coordenada y do tipo inteiro. Então aqui teríamos uma tratativa, um método que pegaria a coordenada do atributo do boneco para movê-lo, né? No sentido x e y aí. Então basicamente essa seria a nossa resposta. A última atividade é o cenário dos horários dos remédios, né? Então aqui é um pouquinho mais complexo a análise, né? Vamos perceber que temos 2 classes para serem consideradas. Então aqui nós temos os requisitos que foram tratados, né, no cenário. Ó, as informações a seguir se referem a uma aplicação de controle pessoal de horário de remédios existente no tablet do Maurício. Então para cada remédio cadastra-se. Cadastra-se, isso quer dizer que são atributos, né? O nome de quem vai tomar o remédio, a data de início, a quantidade de dias foi prescrita pelo remédio, a quantidade de vezes ao dia, dosagem, o nome do remédio. Ao cadastrar o remédio, a aplicação sugere todos os horários possíveis para tomar o remédio. Isso tem a ver com o evento, né? Uma tratativa de um evento. O usuário escolhe o melhor horário e a aplicação avisa até quando o remédio deve ser tomado e prepara uma planilha de horários. Olha, isso também tem a ver com comportamentos. O usuário, no início do dia, seleciona a opção de planilha de horários de remédios do dia. Então são opções que o usuário tem aí, né? E no caso de Maurício, para atrasar o horário de tomar o remédio num determinado dia, a planilha reorganiza os horários daquele dia. Então também tem a ver com eventos. Tecnicamente, a resolução teria 2 classes, né? A primeira classe seria a prescrição do remédio e a segunda classe seria o horário do remédio. Como atributos da prescrição, nós temos como informações o usuário do tipo string, a data de início do tipo data, quantidade de dias do tipo inteiro, a quantidade de vezes no dia do tipo inteiro também, a dosagem
a ser utilizada, né, do tipo real, o remédio sendo uma string, planilha, horário, sendo aí uma coleção de horário de remédio, né, podendo ser tratado aí um atributo também. Os métodos seriam sugerir o horário e exibir planilha de horários, pegando aí a data de referência como parâmetro. Já na classe horário de remédio, nós temos dois atributos, sendo um tipo data, da própria data, sendo do tipo data, o horário sendo do tipo time, né, que diferencia aí o horário. E o método seria cadastrar o horário. Então, basicamente, são as três atividades, né, com as possíveis resoluções que nós tratamos na semana passada, quando começamos aí a analisar projeto de sistemas, né, analisando os componentes que seriam aí necessários, né, para diagramar o projeto, envolvendo os requisitos para tratar isso como um diagrama de classes e um diagrama de casos de uso. Beleza, pessoal? Então essas são as respostas e agora a gente vai dar continuidade aí na sequência da aula de hoje. Até o próximo vídeo. Valeu!